A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você, irmão. Vamos analisar agora, vamos ouvir e analisar. Presta atenção. Bom, antes, eu já estava me esquecendo de falar, o que nós vamos ver aqui agora é a oração. A oração inicial do CCBano, da congregação, do culto da congregação, e eles se recusam a assumir que são pecadores. Por isso são inchados e soberbos e orgulhosos. E essas pessoas, como diz a Escritura, que negam que são pecadores, eles estão fazendo de Deus mentiroso. Como diz lá na epístola do apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 1, leia você mesmo, versículo 8, 9 e 10. Aquele que disser que não peca, fez de Deus mentiroso e a palavra dele não está em você. Simples assim. Enquanto esses homens se negarem a assumir a sua natureza pecaminosa, caída do pecado e que pecam, portanto, todos os dias, estes homens continuam blasfemando de Deus e insinuando que Deus é um mentiroso. Não sou eu que estou falando, é o próprio apóstolo João. Aquele que nega que não peca, fez de Deus mentiroso. E é o que nós vamos ver agora. Como sempre, em todo culto, Senhor, perdoa as nossas faltas, nossas fraquezas, por mais que a gente queira te agradar, nós sempre erramos, somos fracos e assim por diante, e vai falando esse monte de coisa. Por que eles negam? Eles não têm coragem de dizer, não é que o erro e falta também é a mesma coisa. Não é. Eles negam o pecado. Eles não acreditam que são pecadores, porque na CCB, pecado mesmo é aquele ato sexual. É o ato sexual fora do casamento. Para eles é o pecado. Porque isso eles incultiram. E nisso é um trem, está amarrado um monte de outra heresia que vem puxando aí logo na sequência o vagão da doutrina da morte que a CCB criou. E que, aliás, como se vê nos vídeos nesse canal, que eu já coloquei para vocês assistir, já tem feito muitas e muitas vítimas. Vamos assistir agora, vamos ver aqui a oração inicial do culto. A permanecer fiéis a ti até o fim dos nossos dias aqui na terra, pois queremos um dia estar contigo no reino da tua glória. Te rogamos, Senhor, perdão pelas nossas faltas, reconhecemos os nossos erros, Senhor, as nossas imperfeições, muitas vezes sem querer, Senhor, erramos e falhamos, por um pensamento, por um sentimento, Senhor, ou por algum ato da nossa vida, mas nesta hora, Senhor, ajoelhados, arrependidos de muitas coisas que praticamos, nós te rogamos, perdoa-nos pelo amor do teu nome e aceita-nos na tua presença. Te damos graças por este dia, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos dentro da tua casa, pois já no primeiro dia da semana, tu nos deste a graça de guiar os nossos passos dentro da tua casa, Senhor. Aqui nos reunimos, já cantamos 3 hinos e já sentimos a tua presença entre nós, estamos sentindo uma boa comunhão contigo, Senhor, já sentindo o teu passear aqui entre nós, Senhor, e nós te rogamos, continua nos abençoando em todo decor. E ali ele pede, perdoa nossas faltas. Eu peço perdão que aquela primeira parte eu esqueci de tirar do acelerado. Porque não tem como, você tem que assistir essas coisas no acelerado. Não dá, né? E eu peço perdão a vocês. Foi só essa primeira parte, ok? Então vocês viram aí, perdoa nossas fraquezas, nossas faltas, Senhor, porque nós somos sempre fraquejantes. Não, você é um pecador e um dos piores vocês são, porque o pecado do orgulho, da soberba, da arrogância, são pecados sérios diante de Deus. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, para você ter uma ideia como esses pecados são graves. Vamos ouvir aqui, ó. Presta atenção agora, você vai ver o conselho. Irmãos, agora que acabou a oração, ele vai dar o conselho, ele vai falar de pessoas que ligam lá, querendo saber mais dessa graça, dessa obra, e aí ele vai orientar as pessoas. Ele vai orientar, as pessoas que quiserem saber mais dessa graça, e você sabe que essa graça, para estes homens, é congregação. A congregação é a tal da essa graça. Ainda mais esse pregador aqui, ó, né? Que eu já te mostrei, eu já fiz vídeo aqui, vários vídeos aqui, ele fala abertamente, nós somos o povo eleito, a CB é a igreja eleita, é a graça, já falou diversas vezes. Então, não tem um pingo de dúvida que esse homem se refere a CCB. Presta atenção, vamos ouvir. Alguém que tem alguma dúvida, às vezes tem algum telefonema aqui no Brás, perguntando sobre essa graça, salvação, o que é a congregação, quando começou, como é que foi. Nós temos o site da congregação, onde ali está redigido. Alguém que queira saber sobre essa graça, olha como é a CCB essa graça. Alguém que queira saber sobre essa graça, aonde foi, onde começou, nós temos ali no site da CCB, presta atenção que essa graça é a CCB. Rapaz, e depois as pessoas vêm falar aqui, os CCBanos, eles vêm falar, não, porque os críticos ficam falando isso, mas isso aí, nós já temos documento.
essa é a prova de que esses documentos que eles redigiram, que o CCBano, aliás, não entendeu nada do que está falando ali, aquilo é só conversa para boi dormir. E por que eu estou... Simplesmente porque esse homem é um ancião do Brás. Presta atenção, se nem os anciãos do Brás, que estão envolvidos com esses documentos, que fazem esses documentos, não estão nem aí, ou seja, não fez efeito nenhum na vida deles, absolutamente nenhum, vai fazer na vida do povo, do povão? Lógico que não, irmão. Então fica nítido que aquele documento, você que é de outra igreja, pastor, apologeta, presta atenção no que eu estou falando aqui. Esses documentos são só conversa furada, né? É coisa para inglês ver, porque não funcionam. Eles nem queriam, né? Você percebe que a vontade deles era de nem fazer esse documento, mas fizeram para tentar responder à crítica e às pessoas que estão tentando saber mais sobre a congregação cristã no Brasil. Porque na vida real, a congregação real, aquela congregação do dia a dia, aqui ó, dos cultos, que esse aqui é um culto, a CCB é a graça. E se você quiser se salvar, você tem que estar dentro dessa graça. A graça, a CCB é eleita e é escolhida, como esse pregador falou agora, alguns dias atrás. Portanto, tudo isso não passa de conversa furada, ok? Fica vendo aqui, ó, ele está ensinando como que as pessoas fazem para conhecer a graça. É só entrar em contato com o Brás, pesquisar o site que você vai ver, olha aí. Esses assuntos da obra de Deus, quem tiver curiosidade, interesse e prazer, é só entrar no site da congregação, ou telefone aqui, dá um site, e ali é explicado todo o fundamento dessa graça. Mas sabemos, devemos ter essa confiança, essa certeza. A obra começou em Jesus Cristo. Ele veio a esta terra para trazer a salvação para o homem. E essa graça, essa misericórdia chegou até nós, não porque merecíamos, nem merecemos, mas é bondade e misericórdia de Deus. Então, quem tiver interesse, o site da congregação ali tem uma parte que ali dá a explicação da obra de Deus aqui nesta nação. Então, ele falou de Jesus Cristo, mas entenda você que não é da CCB, presta atenção. Na cabeça do CCB é assim, começa em Jesus Cristo, como ele falou, dá um pulo, todo mundo está morto, vai ser salvo por obra, como o CCB na última live entrou aqui, até explicou isso, dá um pulo, aí a graça é revelada novamente em 1910. Você está entendendo? Então dá esse pulo, esse salto, e a graça é revelada novamente em 1910. Né? Ou seja, continua sendo uma seita como sempre foi a CCB, exclusivista, e esse é só o início, né? Fora as outras aberrações teológicas que eles ensinam e pregam dentro dessa igreja. Agora vamos ver o momento que eles vão aguardar a tal revelação da palavra. Fica vendo, isso aqui, irmão, só explicar para você. Por que eles não se preocupam em trazer uma pregação? Por que eles não se preocupam em ter esse trabalho, que é um trabalho árduo, de você preparar a pregação e levar para a igreja? Por que eles não se preocupam? Porque nem eles e nem o povo não está nem aí para a Bíblia. Para que você vai preparar um trabalho grande e chega lá, eles não dão a mínima atenção. Eles querem a profetada. E a profetada, o combustível dela é justamente isso, é o improviso, é não falar nada. Aliás, é não estudar nada. E ali na hora, eles vão pregar tudo o que der na telha, o que bateu na telha, eles pregam. Então, é justamente o contrário. É a falta de preparo que faz a profetada ficar boa para eles. Fica boa, eles falam, irmão, eu não tenho nem estudo, não tenho nada. Aí o povo gosta e delira. Porque quanto mais ignorante a pessoa for, mais sem conhecimento nenhum, né? E principalmente da Bíblia, sem conhecer Bíblia, nada, aí que eles chamam de usado de Deus. Bom, por quê? Porque o camarada não sabe nada, nunca estudou a Bíblia, ele não vai falar da Bíblia. O que ele vai falar? É óbvio que ele vai ficar falando de adivinhações da vida das pessoas, porque você entrou aqui hoje. Então, quando eles percebem que o pregador é ignorante, aí que eles ficam felizes e aí que eles vibram. Simples assim. Fica vendo, agora ele vai lá pro canto lá, né? Olha ali. Esses aí aqui oferece, né? Levanta a mão rapidinho e abaixa. Porque ele não tem vontade que ninguém levante para tomar a frente dele, não. Porque senão
Ele ia lá, oferecia, insistiria, com as duas mãos, né? Ele fica agarrado na tribuna, parece que a tribuna vai correr dali, né? Eu não sei se é um garrote que ele não pode soltar, senão sai pulando. Ele segura a tribuna firme e oferece: você tem, você não tem? Ah, quer saber? Acho que é eu mesmo. Você, irmão, você também não, você também não, você também não vai, né? Você não vai ter coragem de levantar. Não, melhor você ficar aí. E você? É essa mensagem que está passando verdadeira. Não é aquela, o irmão sente. Isso aí é só a fantasia. Mas o recado verdadeiro é: sou eu que vou pregar hoje, é a minha vez, eu estou aqui, né? Os cabeças não vieram, eu que vou pregar, você não quer não, né? Você sabe que eu posso te fritar. E você? Eu também não? Aí ele vai para pregar a palavra. E o interessante é que esses anciãos, como esse aqui, bem leigo, e eles assumem isso, eles falam isso na pregação. Muito leigo esse homem, e eles vão com aquele ar de: não, agora vai dar certo. Não, que agora vai sair, e agora vai. E aí ele vai lá e prega tudo que dá na telha, sem embasamento bíblico. Eles dão uma lida para a leitura, depois que já leu, né? Para a leitura e vai pregando, e você vai ver que o que está no centro da cabeça dele é a CCB. E o CCBano. Você observa que eles orbitam em torno deles mesmo e da CCB. Ou seja, Jesus não está ali no centro, eles não estão orbitando em volta de Jesus. Você vê que a pregação deles nunca leva a Jesus. Nunca Jesus é o ponto da pregação. Como que eu posso acreditar que essas pessoas aí são convertidas, se elas não sentem nem falta de Jesus? O cristão sente falta, o cristão morre de vontade de estar com Jesus. Ele não quer ouvir falar de outra coisa a não ser de Jesus. Eu tenho por base eu mesmo e outras pessoas que são cristãos verdadeiros, tá? E aí ele vai mostrar aqui que o velho jargão, Deus fala com o CCBano lá na CCB. Você já ouviu falar isso? Irmão, vamos congregar na minha igreja que lá Deus fala cara a cara com o homem. Esse fala com cara a cara significa que vai soltar uma profetada e vai falar com você. Ou seja, vai revelar coisas da sua vida. É isso que eles chamam de Deus falar cara a cara. Fica vendo. Ele fala conosco pela sua palavra e nos mostra: um dia estaremos juntos na glória de Deus. Que nos fala pela sua palavra, entendeu? Deus não fala conosco pelas escrituras, para eles não. Deus não falou conosco por último através do Filho, como está lá em Hebreus capítulo 1. E Deus falou por último através do Filho. Não, Deus fala através da palavra. E o que é a palavra na congregação? A palavra é a profetada, é a profecia de cada dia. Essa é a palavra que o CCBano confia, guarda e segue. No fundo, estão seguindo o homem e eles nem fazem ideia, né? Agora fica vendo aqui, ó. Quem obedece a palavra será salvo. Lembra-se, gente, você tem que decodificar o que eles estão falando. Para outras pessoas que não são da CCB, ele vai achar que esse seu está falando aquele que obedece os ensinos de Jesus, a escritura. Não, é aquele que obedece a palavra, que significa a pregação na CCB. Irmão, se você obedecer essa palavra, quantas vezes eu falo: irmão, Deus vai cumprir essa palavra na sua vida. Irmão, estou entrando na sua vida por essa palavra lá. É o que ele está pregando. Presta atenção, o absurdo. Portanto, ele está atribuindo a salvação das pessoas se ela for obediente ao que eles falam desse caixote invernizado. Fica vendo. A palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela aqui não dá muita volta, não. Ela é bem objetiva para nós. A obediência a Deus, a sua palavra, entrada na glória de Deus. A desobediência, indo para o mundo, o pecado, o engano, a mentira, a falsidade, aquilo que acontece no mundo, esses então não terão esse privilégio, mas aqueles que obedecerem a palavra, sim, entrarão na glória de Deus. E nem... Olha aí, não terão privilégios, tudo mais. Quem obedecer a palavra, sabe o que isso significa, irmão? Aqueles que estão no mundo não terão esse privilégio, mas quem obedecer a palavra terá salvação. Essa é a frase que o CCB está falando. Agora eu vou mostrar para vocês como que uma pessoa que não é da CCB, ela está entendendo. Pessoas que estão no mundo, uma pessoa que não é da CCB, entendeu? Um cristão da igreja batista, de qualquer outra igreja, olha só como que ele está entendendo.
A pessoa que é do mundo, ou seja, uma pessoa que não creu em Jesus. É isso. E elas estão perdidas. Mas todas aquelas pessoas que creu na palavra, que obedeceu a palavra, serão salvas. Então, significa que são pessoas que creram no Evangelho e obedeceu às palavras de Jesus. É isso que a pessoa está imaginando que o CCBano está falando. Aí eu vou decodificar. Agora eu vou falar para você o que realmente ele está falando e o que realmente o CCBano está entendendo. Pessoas que estão no mundo, irmão, significa pessoas que estão fora da CCB. Pessoas que não se batizaram na CCB. É isso. As pessoas que estão no mundo, irmão, essas não terão salvação. Mas aqueles que obedeceram a palavra, obedecer a palavra são pessoas que foram para a CCB e se batizaram. Meu irmão, Deus está te chamando para obedecer a palavra. Obedecer a palavra significa você batizar-se na CCB. Então, a mensagem que ele está passando, as pessoas que obedeceram a palavra são as pessoas que fazem parte do nosso meio. São as pessoas que são da congregação cristã no Brasil. Essas estarão salvas. Se isso não é exclusivismo extremista, eu não sei mais o que é. Ancião do Braz, da onde vêm os conselhos e os ensinamentos. Se os conselhos deles não conseguem alcançar nem o camarada que está lá do lado dele, sentado na cadeira lá do conselho do lado dele, você acha que vai fazer efeito em quem está aqui fora? Não tem nem cabimento uma coisa dessa. Ou seja, é pura mentira quando os CCBanos vêm para as podcasts lá e falam, não, a CCB não é graça não, já tem documento aí que falaram que não é graça. Balela, aquilo não faz efeito nenhum. Você pode ver que eles nunca mais leram isso. Eles produzem, lê um dia e guarda. Acabou. Nunca mais. A CCB continua andando do mesmo jeito que sempre foi. Não tem mudança absolutamente nenhuma. Aí agora ele vai falar sobre preparado para ser salvo. Você tem que entender que essa heresia, porque tudo que esses homens falam é incrível, rapaz, como eles conseguem transformar qualquer coisa da Bíblia em heresia. Por que é heresia? Heresia é quando o ensinamento deles está ao contrário do que a Bíblia realmente ensina, ao contrário. A Bíblia diz que você é preparado para entrar no céu quando crê em Jesus. Acabou. Varões, irmãos, o que eu faço para ser salvo? Perguntou o carcereiro. E ali respondeu o apóstolo. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua casa. Simples assim. Mas na CCB não. Na CCB, para ser salvo, você tem uma série de coisas para você fazer. Primeiro delas é você obedecer a palavra, que eles chamam de obedecer a palavra, que é se batizar. Batizar, depois congregar firme, ficar firme, não pode cometer atos ilícitos sexuais, os ilícitos. Você tem que manter a sua liberdade ativa, você não pode perder a liberdade lá dentro, ficar firme nisso durante toda a sua vida, e aí então você poderá ser salvo, porque ainda vai para o exame do último dia. Um verdadeiro absurdo. Então, quando ele fala que nós devemos estar preparados, significa que você tem que sentir que já alcançou essa estatura perfeita, que é, não, eu já estou chegando numa idade, eu não, por um feio, né, errado, eu não cometi atos ilícitos sexuais, eu estou com liberdade na igreja, portanto eu vou ter funeral, eu toco na igreja, então eu estou preparado. Ou seja, além de ser um absurdo isso também trata-se de salvação por obra. Nós não estamos nunca preparados. Quem nos prepara é Cristo. A partir do momento em que você crê que Ele é seu único suficiente Salvador, você já está preparado. Ou alguém vai me dizer que o bandido na cruz estava preparado. Não, o bandido na cruz se arrependeu, não estava preparado por lufas. Mesmo assim, ele entrou no reino de Deus. Ele foi para a glória. Por quê? Porque é Cristo quem nos leva. A partir da sua morte e do seu sangue, ponto final. O que fazemos agora aqui não é para alcançar a salvação. As boas obras que a gente efetua agora, que a gente não faz para ser salvo, porque salvo já estamos, como vocês mesmos cantam na CCB. Salvo estou. Ele não diz salvo serei.
Salvo estou por Jesus, o meu bom Salvador. Você está entendendo? Não é salvo, vocês cantam diversos hinos que diz que está salvo, mas na cabeça de vocês, os anciãos, a tribuna faz tudo diferente, tudo contrário, o que prova essa heresia. Vamos ouvir, presta atenção. Pela manhã, é agora, é o momento. Assim o Senhor virá buscar a sua igreja. E nesse momento, bem-aventurado aquele ou aquela que esteja preparado para ir com o Senhor. Bem-aventurado é aquele que esteja preparado e aquela. Aí o CCBano sai daí apavorado, porque ninguém está preparado. Ou seja, preparado que eu falo, se você for olhar para as tuas obras, ninguém se salva. Ninguém se salva. E aí o CCBano fica todo apavorado. O que vai ter de CCBano, rapaz, acordando depois do soar da trombeta, indo para o juízo, querendo ir para o juízo, porque foi isso que ensinaram para eles, não está escrito. Gente que vai estar acordando e não sabe se está salvo. Meu Deus do céu, que absurdo. Isso é um perigo, irmão. Todo aquele que deitar a terra, irmão, e não tem certeza da sua salvação, é um sinal que não está salvo. Porque quando eu sei que estou salvo e Cristo me faz saber disso através do seu evangelho, irmão, eu durmo em paz. Eu morro em paz, porque sei que vou ressuscitar para a glória. Ah, é porque eu sou bom? Lógico que não. Ah, porque eu tive obra boa? Lógico que não. Porque a minha confiança está em Jesus, nele que morreu na cruz por mim. Né? Último trecho agora, vamos ver aqui. Tanta coisa que a Irmandade Esse é o caminho, Irmandade. Este é o caminho. Fica vendo aí. sabe, mas esse povo contrário, se purificando diante de Deus. Esse povo, ao contrário de quem está no mundo, se purificando diante de Deus. Aí o povo, glória, se purificando como, irmão? É indo no culto, ouvindo a pregação, continua firme ali, sem TV, né? Calça comprida. Eu tô firme como é? Eu tô firme porque eu não coloco bermuda, não tem TV na minha casa, eu nunca fui visitar outra seita. Eles chamam de seita as outras igrejas. Eu nunca entrei numa seita, estou firme. Nem fala de Jesus. Então esse é o caminho, essa é a salvação. Este é o caminho, esta é a salvação. Presta atenção, vou voltar alguns segundinhos aqui para você ver. Olha aí, ó. Então esse é o caminho, essa é a salvação. Irmão, irmã, é a palavra, é o conselho. Procuremos gravar no nosso coração. Esta é a palavra. Qual? O que ele está pregando. Você está entendendo que palavra de Deus para você saber é o que eles pregam, não é a escritura. Então, e o pior, quando eles falam isso, dizendo que você tem que ficar firme nessa palavra. O que é? Guardar tudo que ele fala e acreditar. Por isso que o CCBano, né? Você fala de evangelho, eles não querem saber, porque eles guardaram a palavra do homem. Irmão, depois vocês ficam bravos comigo, mas o que eu estou fazendo aqui é a maior prova de amor por vocês. Falar a verdade na cara de vocês, ainda que vocês fiquem bravos e achem ruim comigo. Mas se você não se arrepender disso, se você não voltar atrás disso, irmão, é bíblico, vocês vão para o inferno. Muitos de vocês estão indo para o inferno. Gente boa, gente honesta, gente que nunca cometeu um pecado ilícito fora do casamento, gente que nunca roubou, que nunca fez nada de errado, né? Gente que congrega todos os dias, homens que fazem a barba todo dia, não colocam bermuda, aparentemente parecem santos, mas espiritualmente estão mortos ainda no pecado, porque não creram que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Não se engane, irmão. Os seus atos de bondade, os seus atos de justiça não valem nada para Deus. Absolutamente nada. O que vale para Deus é o ato de uma pessoa, Jesus, obedecendo à vontade dele e morrendo na cruz por nós. Se você crer em Jesus mais ou menos, ou seja, creio nele, mas também creio que eu tenho que fazer algo para ser salvo, também não vale nada. Você maculou a sua fé. A sua fé está suja, né? A sua fé está adulterada.
né, ela está prostituída, você não será salvo. Você tem que entregar toda a confiança em Jesus. Toda, não é metade, não é um pedaço, é toda. O que é toda a confiança? Significa eu creio absolutamente que Ele me salvou. Já estou salvo, não serei salvo. Entenda isso, recebendo. Ninguém está dizendo para as pessoas pecar como vocês falam. A cabeça de vocês é tão contaminada que vocês acreditam. Olha para você ver como vocês desejam o pecado. A prova de que são pecadores mesmo. Quer dizer que se eu já estou salvo, então eu já posso sair pecando. Olha como pensa Sebeano. Então se isso for verdade, eu posso pecar à vontade. Olha só a cabeça de um pecador, Sebeano. Ou seja, eles se mantêm ali fiéis para não perder a liberdade e não contaminar sua consciência. É isso. E o cristão de verdade? Por que ele não sai pecando? Porque ele ama a Deus e ama a Cristo. Ele não evita o pecado porque agora eu não quero perder a liberdade, eu quero continuar tocando na orquestra. Não, não é isso mais que motiva ele a se afastar do pecado. O que motiva ele é o seu amor por Deus e por Cristo. Simples assim. As nossas obras agora não é mais para a salvação. As nossas obras agora é para o louvor e a glória de Deus e não nossa. E para terminar, encerrando aqui com a tal prática, né, os conselhos, praticar esses conselhos e você será salvo. Olha aí. Procuremos pôr em prática e com certeza alcançaremos a vida eterna. Deus seja louvado. Vamos pôr em prática o quê? O que ele está falando aí. Não é pôr em prática o evangelho, as escrituras. E só voltando aqui para encerrar, ele falou para a pessoa ir lá para o site da SCB para ser evangelizada. Irmão, as pessoas querem saber dessa graça, dessa obra, desse caminho, irmão. Vai no site, você vai ver lá, tá falando dessa obra. Lá vai estar falando, lá no site da SCB, para você ter uma ideia, irmão. Na aba Quem Somos, que geralmente as igrejas, você procura uma igreja no Google, entra na parte quem somos, ou no que cremos, tem sempre alguma coisa escrita assim. Você vai ver que igrejas evangélicas de verdade, eles falam, nós somos, evangélicos, seguimos Cristo, e a nossa missão é levar o evangelho para todas as pessoas. Nós cremos na salvação através de Jesus, e o nosso trabalho é falar dele, espalhar, evangelizar. Eles sempre falam, está inserido ali no contexto a crença deles e o propósito deles servirem a Deus. E o Quem Somos da CCB? O Quem Somos da CCB, abre lá e você vai ver. Aparece 9 vezes em um texto curtinho, congregação cristã. No final, congregação cristã no Brasil. Eles falam de si mesmo. Eles não falaram uma única vez sobre Jesus Cristo. Nenhuma. O nome Jesus Cristo não aparece nenhuma vez na aba Quem Somos. Nenhuma vez aparece lá. Aparece a aba Quem Somos de uma empresa. Somos uma empresa, né, e assim assado, e aqui é desse jeito, aqui nós fazemos assim, aqui nós não permitimos isso, ou seja, é aquele quem somos onde está impondo. Eles estão se impondo a regra deles, né, os costumes deles, né? E absolutamente fala nada de Jesus. Simples assim. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.